Hoje a sociedade ela é ansiosa, né? Então tudo é rápido. Até o áudio do WhatsApp é 2x, é tudo rápido. Só que eu realmente já ouvi essa informação de que era costume do judeu. Geralmente o judeu não era um cara muito acelerado, afoito, um cara que corria. Isso. A cultura judaica atribuía a um homem judeu Sim. sério, de honra, essa característica de não correr. Mas o interessante é que o próprio Jesus conta uma história de um homem Uhum. que correu. Ele não correu Um atrás homem de que dinheiro, correu. ele não correu atrás de um problema que tinha que ser resolvido, não. Aquele homem, a Bíblia usa essa palavra, ele correu quando ele vê o filho pródigo aparecendo. Uau. Aí aquele Boa. homem judeu, Sim. ele ignora a sua própria, sabe, aquela coisa da O seu imagem. costume, Não, a isso. imagem. Eu não quero saber como é que vai ficar a minha imagem. Eu vou correndo. Mas o interessante é que ele não vai correndo pra questionar. O que que você fez? Ele não é aquele pai que fica no portão dizendo, eu sabia que ia dar errado. Nossa. Não. Uau. Ele vai correndo pra fazer uma coisa só. Pra dar um abraço. Porque às vezes o que a gente precisa não é de uma boa explicação, não é de uma boa palavra, não. Algumas vezes a maior palavra é só o abraço, através de um amor. Aquele homem vai e demonstra amor com um abraço, correndo na direção do filho. O homem que correu, que abriu mão de um padrão, de um costume padrão. E o que é interessante, ele foi o homem que correu e fez isso por amor. Por amor. A demonstração de amor através de um abraço. Você sabia que tem muitos filhos sendo um instrumento de cura para os pais com o silêncio e com o abraço? Com o silêncio e com o abraço. É, amor, Yang, não é pra ser cobrado. Amor é pra ser Nossa, dado. uau. Amor não é pra ser cobrado. Aos 14 anos eu liguei pro meu pai e disse, pai, eu entendo que o senhor foi criado sem pai. Então o senhor não recebeu abraço. O senhor não recebeu carinho. O senhor não recebeu um beijo. Então ao invés de cobrar ele, sabe o que eu comecei a fazer? Hum. Abraçá-lo, beijá-lo. Então o que a nossa geração precisa não é de cobrança. A nossa geração não precisa de gente cobrando beijo, cobrando abraço. A nossa geração precisa de gente dando beijo, dando abraço. Esse é o método de Deus. Não cobrar, é entregar. Amor não é cobrança, amor é entrega. Esse contexto aí, por exemplo, vamos utilizar ele, o filho pródigo. A gente percebe ali um pai que, cara, esse pai você não vê ele discutindo e falando pro filho ficar. Esse pai, ele faz o que o filho pede. Você quer ir, meu filho? Vai. Ele reparte a fazenda entre os seus filhos e libera o seu filho mais novo. Mesmo sabendo que aquele filho, ele era alguém que estava tendo uma atitude imatura, porque o perfil que a gente percebe no filho pródigo é justamente de um cara imaturo. Ele quer conhecer o que nunca conheceu sem fazer noção do que de fato é lá fora, de como é lá fora. Então, talvez ele, na sua mente, ele cria uma ideia de que o dinheiro que o pai vai dar vai ser o suficiente para dar para ele uma vida de conforto lá fora, sem que ele perceba o quanto a ausência do pai ela vai ser o fator crucial lá. Porque o dinheiro vai acabar, os amigos vão acabar, as pessoas que estão ao redor vão acabar. E o que ele vai sentir saudade é justamente do pai. Porque a gente percebe no texto que ele fala assim, ó. Cara, eu estou aqui comendo bolotas dos porcos, mas na casa de meu pai a fartura, a fartura. Então ele lembra do pai dele. Só que, cara, esse contexto, como que a gente conseguiria aqui, de forma clara, leve e sutil, descrever o coração daquele pai? Que é o pai que demonstra essa paciência de não. Ele não fala pro filho, ó, filho, eu conheço, eu sou mais vivido. Porque aquele filho não tinha o coração daquele pai, não viveu o que o pai viveu. E ele não briga, ele não discute. Filho, eu sei como é lá fora, eu sei que lá fora não é como você tá pensando, esse dinheiro vai acabar. Ele apenas é o pai, é a figura que deixa aí. Como que a gente consegue descrever esse coração, cara, de uma forma objetiva? A presença, né, daquele homem não é uma presença física. Olha que coisa. Olha, uau, legal. Era uma presença interior. Ele conseguiu estar presente no coração do filho. O filho sabia que poderia contar com ele. Algumas vezes as coisas afastam. A geografia pode afastar, o trabalho Uhum. pode afastar.
Mas quando a gente tá presente dentro do coração de alguém, a conexão vai para outro nível. Aquele pai não precisou prender o filho. Aquele pai não precisou acorrentar o filho. Aquele pai simplesmente entendeu. O que acorrentou o filho era o amor. Era a maneira como ele respeitou o momento de cada um, porque cada um tem um momento. Sim. Ele não cobrou. Ele simplesmente respeitou o momento do filho com amor e com sabedoria. É isso que a nossa sociedade está clamando aí, né? Ou seja, aí entra um ponto interessante nessa ação desse pai, de deixar o filho ir, surge justamente um questionamento que é uma pergunta que eu quero te fazer. Os pais, então, baseado nesse contexto, todo pai, ele tem que estar preparado para deixar o filho ir? Esse momento ele chega para todo pai? Chega. Porque cada um tem uma história, né? Imagina uma mãe olhando para o filho que passou a vida inteira e não construiu nada. Imagina uma mãe olhando para o filho que não construiu a sua própria história, que não construiu a sua própria família. Então, o natural é que o filho construa, faça a sua história. Uhum. Então, isso só é possível se o pai der essa direção, der essa proteção, acompanhar aos poucos, Sim. não é? Mas o caminho é justamente permitindo que as coisas aconteçam. A gente não consegue colocar uma redoma de proteção, uma muralha. E Às vezes é o que dá vontade de fazer, mas não é o que traz o amadurecimento, né? É preciso, assim, ó, na medida certa e permitindo, na medida certa, de forma segura. Como eu posso estimular do meu filho uma autonomia de uma forma segura? Isso vai sendo exercitado de uma forma de uma forma segura. justamente É. por isso, aí você trouxe o ponto que é o pilar aqui. Justamente por isso, a questão da proteção. Por quê? Esse deixar o filho ir, ele está em vários contextos. Ali foi a questão física, presencial, o filho foi embora da casa. Mas, por exemplo, esse deixar ir, ele pode estar associado, às vezes, ver o seu filho tomar uma decisão que você não tomaria e você não espera que o seu filho tome essa decisão. Ver seu filho fazer escolhas diferentes da sua. Ver o seu filho, ele ter um amadurecimento, aquela criança que você viu nascer, cuidou, educou, estar pronto para ver esta criança crescer, se transformar num jovem, num adolescente, num moço, numa moça, que vai tomar decisões diferentes da sua e muitas vezes essas decisões elas vão te ferir. Esse deixar ir, todo pai tem que estar pronto. Como você pode se antecipar para isso? Como antecipar para que você não sofra com o seu filho tomando decisões diferentes da sua, com o seu filho fazendo escolhas diferentes da sua? Olha, eu já vi grandes pais se decepcionando com erros de filhos. A gente tem que entender assim, ó. Eu fiz a minha parte, né? Quando a gente faz a nossa parte, a gente fica em paz. Sim. Porque existem coisas que estão sob a minha influência direta, Uhum. ou seja, dependem de mim. Então, ser um pai presente, educar, honrar, dar respeito, É com ser o você. exemplo é a minha parte. É só parte. Sim, O segundo tipo de coisa é eu posso influenciar, aconselhar, conversar, acompanhar, ajudar. Mas existem coisas que não estão sob a minha tutela. Essas coisas não têm a ver... Não, no seu controle. ali é a parte dele. E entender que assim como eu não sou perfeito, isso precisa estar resolvido dentro de mim. Eu não sou perfeito, então por que eu quero que meu filho seja perfeito? Que cobrança é essa, né? Uau. A gente não foi perfeito e a gente às vezes quer que o filho seja perfeito. Não, é entender que o meu filho ele é tão ser humano quanto eu. E ele tem que ter a mesma oportunidade que eu tive de viver a vida dele. Eu vou fazer a minha parte, ensinando, respeitando, amando, dando direção, acompanhando, influenciando quando possível. E quando não for possível, aí entregar a Deus e Deus, agora é com o Senhor. E ficar em paz. Porque nem tudo, eu não tenho influência direta sobre tudo que está acontecendo. Então ajuda você já educar, mas olhar sempre pro seu filho e já se conscientizar que ele pode errar. Ele pode errar ou que ele vai errar, né? É. Que evidentemente aquilo, você já tá preparado, nada, você acaba com a frustração, porque você sabe que o seu filho ele vai errar.